Pronto. Comeu seu biscoito? Alimentado? Eu sei que ato é cansativo, então você vai ter que dar na pausa, respirar, acabou o bloco, respira e volta. Mas agora eu quero fazer o desenho com vocês para poder fechar a lógica dos requisitos, somando com os atributos. Então vem comigo, volta para cá. Voltando para cá, deixa eu pegar a nossa página em branco. Eu acho que eu nem vou precisar desenhar, pessoal. Deixa eu só procurar o desenho que eu quero aqui, tá? É bom que você vai vendo tudo que é desenho que já foi feito nesse curso daqui. Cadê o desenho que eu quero? Tá longe, né? Vamos lá. Pronto. Não preciso desenhar de novo, ainda bem. Lembra desse desenho daqui, que o agente de trânsito rebocou o carro porque ele estava estacionado em local proibido, não é isso? Abriu um processo administrativo, a coletividade ficou feliz, tudo isso a gente já viu. Perceba. A gente já sabe que o administrador, ele poderia ter rebocado o carro porque ele tem o requisito de quê? Da competência. Quando esse administrador reboca um carro, a coletividade fica feliz. Então, o administrador acaba atingindo a própria finalidade. Quando o administrador abre um processo administrativo e faz uma explicação, em termos técnicos, uma motivação daquilo que aconteceu, aquele ato passa a ter uma forma. A gente já sabe que o ato é sempre o verbo, é a ação que está sendo praticada. Então, o ato que o agente de trânsito praticou foi o ato de rebocar. Quando tu acha o ato, tu acabou de achar um requisito chamado de objeto. Aí, quando tu acha o ato, tu pergunta, mas por que que esse ato foi praticado? A resposta a essa pergunta vai ser chamada de motivo. Então, o motivo é a causa que gera uma consequência. Beleza até aqui? Só que aí vamos somar informações? Quais são as informações que eu quero somar? A gente acabou de encaixar, acabou não, né? Só peguei o desenho emprestado. Faz tempo que a gente fez esse desenho daqui. Mas acabou de revisar um desenho que a gente já tinha feito e encaixado os 5 requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Só que eu quero que tu perceba o seguinte, ó. Esse ato que foi praticado, ele vai possuir alguns atributos. Por exemplo, esse ato de rebocar, ele se presume feito de forma inválida ou válida? Válida, porque esse ato de rebocar, ele tem presunção de legitimidade. Então, ele tem presunção de legitimidade, ou seja, esse ato de rebocar, ele se presume válido. Outra pergunta, para rebocar um carro estacionado em local proibido, eu preciso da autorização do dono do carro? Não, porque esse ato de rebocar, ele tem o quê? Imperatividade, poder extroverso, ou seja, ele vai ser imposto ao particular, independentemente da concordância dele. Outra pergunta é, para o agente de trânsito rebocar esse carro, precisou de uma prévia autorização judicial? Não, porque esse ato de rebocar, como é autorizado pela lei, já tem o que? Auto-executoriedade. Poxa vida, só para ficar organizado, pessoal, deixa eu dar uma diminuída na letra. Então, esse ato de rebocar, como pode ser posto em prática pelo próprio administrador sem precisar do juiz, ele vai ter auto-executoriedade, ou seja, independe de prévia autorização judicial. E esse ato está sendo feito de acordo com a lei? Tá. Então, esse ato de rebocar tem tipicidade. Perceba que em um único desenho você consegue encaixar os requisitos e consegue encaixar os atributos. Os requisitos vão formar ali, ó, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Já os atributos estão aqui, ó, presunção de legitimidade, imperatividade, auto-executoriedade e a tipicidade. Tranquilo até aí? Então, é o único desenho que você consegue encaixar tudo. Testa nesse daqui comigo, ó. A gente fez, ó. O agente da vigilância sanitária, ele interditou o supermercado, que ele estava vendendo comida estragada. Perceba que a gente encaixou, a gente também já fez esse desenho na aula passada, os 5 requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aí tu lembra que o ato é sempre o verbo, é sempre a ação. Não foi isso que a gente viu? Aí, da mesma forma, ó, esse ato daqui
ele também vai possuir atributos, que são as características. Ou seja, esse agente da vigilância sanitária ter interditado esse supermercado, se presume inválido ou válido esse ato? Válido, porque tem presunção de legitimidade. Esse ato de interditar precisou da concordância do dono do supermercado? Não, porque ele tem imperatividade. Para interditar, esse agente da vigilância sanitária precisou de prévia autorização judicial? Não, porque ele tem autoexecutoriedade. E como foi feito de acordo com a lei, vai ter tipicidade. Então perceba que é um exemplo diferente. No exemplo passado foi rebocar um carro, aqui é interditar um supermercado. Mas você consegue encaixar os requisitos, 5 requisitos, e consegue encaixar também os 4 atributos. Ok até aqui, pessoal? Tranquilo? Facinho o desenho? Então, vou voltar aqui no slide, porque essa parte de atributos do ato administrativo, a gente ainda somou com essa, ó, requisitos do ato administrativo, e já viu o conceito de ato administrativo, tudo isso acabou. Aí eu vou logo falar uma coisa com vocês, ó. A parte que eu acho mais complexa de atos administrativos foi... Por que é mais complexa? Porque tem muito detalhe. Você tem que entender requisito por requisito, depois entender atributo por atributo. E depois você tem que ver que eles não são coisas separadas. Que em um único exemplo que possa vir a aparecer na sua prova, você tanto tem como somar os requisitos, como tem como somar os atributos. Então, isso daí é a parte mais complexa. Só que agora eu vou ser muito sincera com vocês. Agora vai ser a parte mais chata. Aí tu diz, pô, professora, eu estava tão esperançoso, não é isso? Porque acabou a parte mais complexa. Por que que agora é a parte mais chata? É porque agora eu não tenho muita função aqui com vocês. Porque agora, literalmente, você vai ter que decorar algumas situações, que é um assunto chamado de espécies de atos administrativos. Tem 5 espécies, ó. Ato normativo, enunciativo, punitivo, ordinatório e negocial. Por que que isso aqui é ruim? Porque tua prova cai mais ou menos assim, ó. A portaria é um ato, 2 pontos, letra A, normativo, letra B, enunciativo, letra C, punitivo, letra D, ordinatório, letra E, negocial. O visto é o quê? A homologação é o quê? A licença é o quê? A certidão é o quê? O regimento é o quê? A resolução é o quê? Estão percebendo por que que é chato? Porque aqui não tem o que eu explicar, é simplesmente você encaixar as espécies de atos em blocos. O máximo que eu vou tentar fazer aqui com vocês é algumas técnicas de decoreba para poder facilitar a sua vida. Tranquilo? Então, vamos voltar no material. Voltando para cá, deixa eu pegar e passar. Aqui estão, ó, as primeiras espécies de atos. Deixa eu só montar uma página em branco. Deixa eu botar logo aqui. Eita, deixa eu voltar para a página em branco, tá lá longe, né? A gente desenha, hein? Se essa caneta acabasse a tinta, a gente já tinha acabado um bocado delas. Perceba o seguinte. A gente tem aqui as espécies de atos administrativos. Temos as espécies de atos administrativos. Quais são essas espécies de atos administrativos? Perceba o seguinte, vou botar tudo e depois vou fazendo uma técnica de decoreba com vocês. Tem ato normativo. Professora, quando é que a administração faz um ato normativo? Literalmente, quando a administração vai produzir uma norma. Tem ato enunciativo, que é quando a administração vai enunciar determinado fato. Tem ato punitivo, ato normativo, ato enunciativo, ato punitivo. Punitivo o nome já diz, né? Alguma punição que está sendo dada. Além disso, tem o ato ordinatório. E tem o ato negocial.
Então, ato normativo, ato enunciativo, ato punitivo, ato ordinatório e ato negocial. Agora a gente vai começar o decoreba para poder encaixar de espécie por espécie aqui, beleza? Deixa eu dar uma voltada aqui. Perceba, ato normativo, a administração está produzindo algum tipo de norma. Você vai ter que decorar o decreto, regimento, deliberação, resolução, instrução normativa. Só que eu fiquei pensando, meu Deus, eu não quero só dizer para o meu aluno decore. Aí eu tentei, não é isso, fazer alguma coisa para facilitar a sua memorização, para você lembrar que os atos normativos são decreto, regimento, deliberação, resolução e instrução normativa. Na sua prova, não vai cair perguntando o que é um regimento, o que é uma resolução. Vai cair simplesmente pedindo para você encaixar em que espécie de ato ele está, se é normativo, se é enunciativo, se é punitivo, se é ordinatório e assim por diante. Aí eu tenho muita vergonha dessa parte do curso, tá certo? Muita, de verdade. Fico muito constrangida, mas eu tenho um decoreba para vocês. Jonathan, eu tô grandona ou pequenininha? Tem um slide atrás de mim? Pronto, bota agora aqui o slide atrás de mim. Pronto, me bota pequenininha porque aí a vergonha é menor. Veja bem, nessa parte daqui, eu lembrei da música de uma banda. Que banda, professora? Soweto. Lembra da banda Soweto? Sabe quem era o cantor da banda Soweto? Belo. Lembra de Belo? Pronto, Belo, casado com o cavalo. Pronto, né? Que é a mulher dele, né? Pá, né? A mulher dele. Então, Belo tinha uma banda chamada de Banda Soweto. Aí eu lembrei de uma letra de uma música para poder facilitar a sua vida neste decoreba. Acompanha a letra comigo, vou só escrever, vai acompanhando, ó. Tem uma música belíssima que faz assim, ó. Dere. Dererê. Lembrou da música? Eita, lembrou da adolescência, infância, lembrou de tudo, não é isso? Por que que eu lembrei dessa música? Encaixa comigo aqui, ó. Derê, dererê. Decreto, regimento, deliberação, resolução. Só que tinha um problema, tinha o resto, não é isso? E eu não sabia o resto da música. Aí eu pensei simplesmente assim, ó. Derê, dererê. Pronto, eu não sei o resto da música, então é instrução que normativa. Tenho muita vergonha dessa parte, mas pelo menos, Belo, há de se vir, você vai decorar isso daqui para a hora da sua prova. Então, quando perguntar qual é o ato normativo, toca Belo na tua mente. Aí você vai pensar dere, decreto, regimento, deliberação, resolução, instrução normativa. É o máximo que dá para fazer, que aqui não tem o que explicar, é simplesmente decorar. Beleza? Vamos voltar? Deixa eu sumir porque eu estou constrangida. Pronto. Então, sumir. Deixa eu pegar aqui só para a gente ir anotando na nossa página em branco. Deixa eu botar aqui de outra letra. Ato normativo. Dere. Dererê. Pronto. Decreto, regimento, deliberação, resolução, instrução normativa. Esses são os atos normativos. Vamos decorar o próximo, que aqui não tem o que fazer. O próximo é ato enunciativo. Ato enunciativo, a administração está enunciando alguma situação. Aí tem 4, ó, certidão, atestado, parecer e apostila. Aí, para ficar mais fácil, o ato enunciativo mais fácil de você lembrar é certidão. Por exemplo, a certidão de nascimento está enunciando o fato? Claro, que fato? O teu nascimento. Certidão de óbito está enunciando o quê? O óbito. Certidão de casamento está enunciando o casamento. Então, a certidão é um ato enunciativo por natureza, porque ela está enunciando algum fato que aconteceu. Aí tu vai pensar comigo o seguinte, ó. Nesses atos enunciativos, você vai enunciar fazendo uma capa bem bonitinha, uma capa. Por exemplo, lembra da capinha da certidão de casamento, da capa da certidão de nascimento? Então, eles vêm numa capa assim, escrito. Por que que eu quero que você decore capa? Eu tô pequenininha, não tô no vídeo? Bota pequenininha e o negócio grande. Pronto. Então, aqui, ó, quero que você decore isso aqui, ó. Capa, certidão, atestado, parecer e apostila. Então, ato enunciativo, lembra, quando você vai enunciar, você enuncia fazendo uma capa. Certidão, atestado, parecer e apostila. Professor, isso é direito? Não, é munganga. Estou sendo muito sincera. Mas eu não queria simplesmente chegar para você aqui e dissesse assim, decore. Eu não queria dizer isso. Então, pelo menos, eu estou botando umas técnicas de decoreba. Então, bora pegar nossa página em branco. Vou sumir, ou sumir. Então, aqui a gente vai botar no nosso material os atos enunciativos. Quais são eles? Capa, certidão, atestado,
parecer e apostila. Beleza? Vamos agora para ato punitivo. Ato punitivo é o mais fácil de todos, pessoal. Por quê? Porque ato punitivo, a administração ela está dando alguma punição. Então, está sendo dada alguma punição. Perceba, quando eu digo que João é multado, não tem dúvida. João está recebendo uma punição. Quando eu digo que o supermercado foi interditado, sem dúvida, aquilo é uma o quê? Punição. Quando eu digo que tinha um monte de material fruto de contrabando e foi destruído, aquilo é uma o quê? Punição. Então, isso daqui da sua prova, tecnicamente, você não precisa decorar. Porque você olhando essas situações, automaticamente, por senso comum, por puro raciocínio lógico mais simples de todos, você já mataria que isso aqui é ato punitivo. Então, eu vou botar só a sigla MID aqui, ó, multa, interdição e destruição, só para você lembrar. Mas esse daqui não tem o que decorar não, tá certo? Isso aqui é raciocínio lógico. É só olhar que você já percebe, ó. Multa, interdição de atividade e destruição de coisas. Aí, ó como vai facilitar na sua vida. Deredereim, isso é o quê? Decreto, regimento, deliberação, resolução, instrução normativa. CAP é o quê? Certidão, atestado, parecer e apostila. O MID aqui, que é ato punitivo, é o quê? Multa, interdição de atividade e destruição de coisas. Ó, já estamos chegando ao final do seu decoreba. Aí a gente anda e vai para o próximo, que é o chamado ato ordinatório. Sem querer, isso daqui não ficou na ordem que eu queria, mas tudo bem, já já eu mostro a ordem. Esse slide ele está com a ordem trocada, não está na ordem que era para ficar, mas tudo bem, foi defeito técnico, isso aqui meu mesma, eu botei na ordem errada. Mas para poder decorar esse ponto daqui, eu quero que você lembre... Tropecei na cadeira. Mas tudo bem, deixa assim mesmo na gravação. Então, para poder você entender e decorar esse ponto daqui, a gente vai pensar no seguinte, ó. Qual é o evento? A gente está no ano de 2015. Eu estou hoje precisamente no dia 1º de outubro de 2015. Ano passado, 2014, qual foi o evento mais importante que teve no ano? No Brasil? Copa, né? Copa do Mundo. Tu lembra que foram gastos bilhões e bilhões de reais na Copa do Mundo? Tu lembra disso? Provavelmente não. Porque quando eu falo em Copa do Mundo, você não lembra dos bilhões de reais. Você só lembra de 2 números. Tu lembra disso, filho? 7-1. É isso que você lembra da Copa. Porque perder de 7-1 para a Alemanha foi demais. Porque cá entre nós... Perder para a Alemanha na educação, na saúde, na cultura, na higiene, a gente já está acostumado. Não só da Alemanha, na Europa como toda. A gente já está acostumado a perder, não é isso? Tem uma educação pior, tem uma saúde pior. Então isso a gente já está acostumado. Agora, perder no futebol de 7-1, aí é demais. Aí eu quero que você lembre o seguinte, ó. A Copa do ano passado foi boa, meu filho, ou doeu no seu coração? Doeu. Professora, eu gostei. Não, mas você vai decorar assim, que a Copa do Mundo... doeu pra você. Tô pequenininha, né, Jonathan? Bota pequenininha. Pronto. Por que você vai lembrar da Copa do Mundo? Porque você vai lembrar disso aqui, ó. Vai lembrar que a Copa dói. A Copa dói, minha gente. A Copa dói muito. Foi muito sofrido pra gente. O que é Copa? Pena que não tá na ordem. Desculpa, pessoal. Foi um erro. Eu misturei, não sei como isso aqui. Mas Copa é circular, ordem de serviço, portaria... aviso. Veja que forma o nome, Copa. E dói. Despacho, ofício e instrução. Isso aqui é só para tentar facilitar a sua vida. Copa dói, ó. Circular, ofício, portaria, aviso. Despacho, ordem de serviço, instrução. Pronto, você decorou o Copa dói. Agora, se você já é servidor, se você está estagiando em algum local, você nem precisa decorar esses atos ordinatórios daqui, que esses atos são atos do seu dia a dia. Porque ato ordinatório é ato de organização interna, ou seja, é a administração pública se organizando. Então, você, se já é servidor, se você, por exemplo, é estagiário de algum local, esses atos daqui você vê no seu dia a dia. Você vive vendo ofício, aviso, portaria. Então, quem é servidor fica mais fácil. Agora, se você quiser uma técnica para decorar, decora o Copa dói, circular, ofício, portaria, aviso, despacho, ordem de serviço e instrução. Só cuidado com o seguinte, tá certo? Se cair instrução normativa, é ato normativo, porque instrução normativa é ato externo, é ato normativo.
Agora, se cair só o nome instrução, é instrução interna. Então, é ato ordinatório. Cuidado com isso. Instrução normativa, ato normativo. Só instrução, ato ordinatório. Então, volta comigo para cá. Sumir da tela de novo. Sumindo para cá. A gente vai ver o seguinte. Vamos anotar lá no nosso material aqui do Decoreba. Deixa eu botar aqui o Copa Dói. Circular, ofício, portaria, aviso, despacho, ordem de serviço e instrução. Vou repetir todos os que significam, porque aí na semana da prova tu revisa só essa parte eu falando, tá certo? Dereim, decreto, regimento, deliberação, resolução, instrução normativa. Capa, certidão, atestado, parecer e apostila. MID, multa, interdição, destruição. Copa DOI, circular, ofício, portaria, aviso, despacho, ordem de serviço e instrução. Mas posso te dar uma dica de amiga? Qual é a dica de amiga que eu quero dar para vocês? Eu quero dar a seguinte dica, ó. É raciocínio lógico. Deixa eu aparecer de maneira pequena aí no seu vídeo. Veja só. Aqui atrás de mim tem as espécies de atos, que infelizmente você vai ter que decorar. Perceba que tem 5 espécies de atos. Só que eu quero fazer o seguinte raciocínio com vocês. Você pode se dar o luxo de não decorar quantos? Como assim, professora? Se dá o luxo de não decorar? Vê bem, raciocínio lógico. Tem 5 espécies de atos. 5. Você pode se dar o luxo de não decorar o quê? Você pode se dar o luxo de não decorar. Sabe por quê? Se você realmente decorou os 4, aquilo que você não decorou vai ser o último. Por que eu estou falando isso? Para te dar uma dica. A dica é, decora até ato ordinatório e mata ato negocial por exclusão. Por que mata por exclusão? Porque ato negocial é enorme. É a administração de um lado e particular do outro, travando a relação. Então, se eu puder dar uma dica, é claro, se você conseguir decorar tudo, maravilhoso. Mas para facilitar, decora até o ordinatório e mata o negocial por exclusão. Porque olha o tamanho do negocial. Deixa eu sumir. Volta para o material. Aí, olha o tanto de ato negocial que tem. Licença, autorização, permissão, aprovação, admissão, visto, homologação, dispensa, renúncia e protocolo administrativo. Então, olha quanto ato negocial que tinha. Então, é o que eu disse, decora até ordinatório e negocial, tu mata por exclusão. Aí a dica é, deixa eu só voltar aqui, ó. Ato negocial, tu mata sendo o quê? O resto que tu não decorou. Por exemplo, caiu na tua prova, os que mais caem são esses, ó, licença, autorização e permissão. Caiu, por exemplo, a licença na sua prova. Você vai pensar, licença, deixa eu aparecer agora pequenininha, você caiu licença, perguntando que espécie de ato é, tu vai. Meu Deus, não está no dereim, não é decreto, não é regimento, deliberação, resolução, instrução normativa. Morreu o ato normativo. Não é certidão, atestado, parecer e apostila. Não é ato enunciativo. Uma licença não é uma punição, então não é ato punitivo. E não é circular, ofício, portaria, aviso, despacho, ordem de serviço e instrução. Se não é nenhum dos 4, mata por exclusão. Só pode ser um ato o quê? Negocial. Professora, funciona? Funciona. Tem várias questões desse assunto daqui, principalmente dentro da banca da FCC. Cuidado, eu não estou dizendo que não cai em outras bancas esse assunto daqui. Eu estou dizendo que a FCC ama esse assunto. Então, quando você estiver assistindo essa aula, depois vai treinar as questões e percebe que ele só pede o decoreba. E você vai conseguir acertar o negocial matando por exclusão. Então, de atos, já acabou a parte mais complexa, que foi aquela conceitual, juntando requisitos com atributos. Acabou para mim a parte mais chata, que é essa parte da espécie, porque eu não tenho função aqui na frente, a minha função é só dar umas técnicas para você decorar. Aí agora a gente vai para a parte que mais cai em prova de concurso, em proporção. Quando cai o assunto atos administrativos disparado, é esse assunto que mais cai. Que assunto? As formas de extinção do ato administrativo, onde a gente vai fazer a diferença de revogação para a anulação. Vem comigo? Então, vem para cá. Espécies foi, não é isso?
você vai matar por exclusão. Você vai matar por exclusão. Não, não é isso aqui não. Aí agora você vai para as formas de extinção do ato administrativo. Perceba o seguinte, ó. Na extinção do ato administrativo, a gente vai fazer a seguinte diferença. De um lado vai estar um fenômeno chamado de revogação, do outro lado vai estar um fenômeno chamado de anulação. De um lado a revogação, de um outro a anulação. Só que antes de propriamente começar a estudar essa parte daqui de revogação e anulação, para poder facilitar a sua vida, eu vou ter que lembrar de um tópico que a gente já estudou, que é esse daqui, ó. Deixa eu só pegar uma caneta preta. Que é o tópico de controle dos atos administrativos. Tu lembra que a gente já estudou essa parte daqui de controle? A gente já sabe, por exemplo, o seguinte, ó, que tem dois tipos de controle. Eu vou só montar um esquema para vocês, mas a gente já tem esse esquema. Existe o tal do controle interno, que é de um superior para um subordinado. E existe ainda o controle externo, de uma pessoa para outra pessoa. Então, a gente já estudou que existe um controle interno, que é o controle do superior para o subordinado. Já estudou também que existe o controle externo, que é o controle de uma pessoa para outra pessoa. Aí, quando a gente estava estudando essa parte de controle, a gente já viu o seguinte, ó. Esse controle pode ser para ver se o ato ele é legal ou ilegal. Controle pode ser para ver se o ato é legal ou ilegal. E o controle pode ser para ver se aquela foi uma boa ou se foi uma má escolha. Então, o controle pode ser para ver se o ato é legal ou ilegal. Vou botar aqui embaixo também. Legal ou ilegal. Ou pode ser um controle para ver se aquela foi uma boa ou se foi uma má escolha. Quando o controle é para saber se o ato ele foi praticado de maneira legal ou ilegal, o nome desse controle é chamado de controle de legalidade. Então, controle de legalidade é para saber se o ato foi praticado de maneira legal ou ilegal. Agora, nem tudo que é legal, nem tudo que é lícito vai ser uma boa escolha. Aí, para analisar a escolha, existe o tal do controle de mérito. Então, o controle de mérito é para analisar se aquela foi uma boa, se aquela foi uma má escolha. Só que a gente já sabe o seguinte, ó, o controle interno pode tanto ser de legalidade quanto ser de mérito, ou seja, tanto o superior pode ver se o seu subordinado está praticando atos lícitos, como pode ver se ele está fazendo boas escolhas. Já o controle externo, por exemplo, um juiz analisando o ato do INSS, pode esse juiz analisar se está existindo alguma ilegalidade, porque pode existir controle de legalidade de forma externa. Mas a gente viu o seguinte já, controle externo é só de legalidade, jamais vai ser um controle de mérito, porque essa escolha daqui a gente tem que lembrar que é sempre interna e nunca externa. Então, escolha é escolha interna e nunca externa. Veja que tem controle interno, controle externo. O interno pode ser de legalidade, pode ser de mérito. Já o externo, ele apenas pode vir a ser de legalidade. Aí tu diz, professora, o que esse controle tem a ver com revogação e anulação do ato administrativo? Tudo, mas eu te conto essa relação no próximo bloco.